Olá, seja muito bem-vindo ao canal Enchei-vos da Palavra. Hoje eu quero compartilhar com você algo muito importante. Como aumentar o meu amor pelo Senhor. Como manter o meu coração aquecido pelo Senhor, por Jesus, cheio do fogo do Espírito Santo. Como conseguir viver desta forma. Muitas vezes nós temos experiências tão maravilhosas com Deus, o nosso coração se aquece. Mas as circunstâncias, o dia a dia, situações da nossa vida, batalhas na nossa mente, vão fazendo com que este amor parece que vai se definhando, se apagando. Esta chama que outrora estava tão acesa, tão poderosa, de repente parece minguar, se enfraquecer. Por que isso acontece? E como eu posso manter o meu coração aquecido por Jesus, amando ao Senhor, coração queimando sempre com a presença do Senhor? Bom, nós temos aqui questões, duas que eu gostaria de compartilhar hoje para que você esteja fazendo uma análise. Nós temos um cenário hoje ao nosso redor que nós podemos perceber nas circunstâncias no nosso dia a dia, as pessoas cada vez mais com um coração sem amor. O ser humano ele está, uma grande parte dele, sem a sua afeição natural. Aquilo que deveria ser normal, temor a Deus, amor a Deus, ternura nas famílias, amor, compaixão e respeito pelo nosso semelhante, nós vemos isso tornar cada vez mais escasso, ao ponto de que parece ser normal aquilo que deveria ser anormal. Todo mundo se conforma, todo mundo acaba tendo que lidar com esse esfriamento do amor, mas a palavra de Deus, o próprio Deus, não sonhou assim para nós. Muito pelo contrário, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e o coração de Deus é aquecido, o coração de Deus é cheio de amor, Ele é um fogo consumidor, conforme diz a palavra. Então, nós temos também uma outra situação, essa que nós vemos ao nosso redor todos os dias, a maldade do ser humano, parece que o amor acabou. E também nós percebemos em muitas vezes o nosso próprio coração sem amor, o nosso próprio coração frio, distante de Deus, sem aquele fogo que outrora nos moveu. E eu quero mostrar para você que Jesus já havia falado sobre isso, Ele nos ensinou. Então pegue a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia agora. Quero que você abra a sua Bíblia para você conferir na Escritura Sagrada, a qual você tem acesso aí onde você está. Na sua casa, no seu local de trabalho, quem sabe num momento de descanso, não sei. Pegue a sua Bíblia e abra, aproveite para você se deleitar na Escritura Sagrada. Mateus capítulo 24. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos ensina a respeito disso hoje. Mateus capítulo 24, versículo 12, é o primeiro que eu quero meditar com você hoje. Diz assim, palavras de Jesus Cristo. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui na terra, ele deixou escrito para nós, ele falou e os homens inspirados escreveram, que o amor de muitos se esfriaria. Isso aqui ele está dando um retrato de como seria nos tempos mais à frente, esses tempos que nós estamos vivendo hoje. Então ele falou de muitas coisas que aconteceriam, que nós já vemos acontecendo ao nosso redor há muitos anos, e uma das características desse tempo que estamos vivendo seria justamente esse amor se esfriando. Mas aqui mesmo, onde Jesus mostra um caminho para o esfriamento do amor, ele ao mesmo tempo ensina que é um caminho de volta para o aquecimento e o aumento deste amor. O que ele nos diz? Medite aí e observe minuciosamente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, à medida que aumenta a iniquidade, o amor se esfria. À medida que aumenta o pecado, o distanciamento de Deus, o amor se esfria. À medida que aumenta a obstinação do coração do ser humano, o seu orgulho, a sua incredulidade, a sua desobediência aos mandamentos do Senhor, o amor se esfria. Mas, ao passo que
nós buscamos o lugar de arrependimento, de corrigir os erros, de não falhar mais, de cair e se levantar e sermos restaurados pelo perdão de Deus que temos em Jesus, e então começarmos a caminhar novamente na direção que Deus nos dá em sua palavra. À medida que eu diminuo a iniquidade, a tendência é que o amor aumente. Não tem como ser diferente. Nós precisamos ter hoje esse entendimento. Tudo começa com a renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Não é tão complicado assim. É claro que vai exigir de nós alguma coisa. Daqui a pouquinho nós vamos ver sobre isso. Mas não é tão complicado. Não é uma pergunta que ninguém tenha a resposta. Meu Deus, o amor está se esfriando. Meu coração está gelado. Estou distante de Deus. O que faço? Como nós vamos corrigir isso? É claro que nós não vamos mudar o mundo inteiro. Isso aqui vai partir de uma decisão pessoal de cada um de nós. Mas nós temos aqui a resposta. À medida que a iniquidade aumenta, o amor esfria. Se eu diminuo a iniquidade, o amor aumenta. Não é tão difícil assim como falei. Então tenha hoje esse entendimento. A palavra diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, depois você confere aí na sua Bíblia, que nós somos transformados à medida que a nossa mente é renovada. Então hoje você precisa ter o entendimento de que se você diminui a transgressão, a iniquidade e a maldade, o seu amor pelo Senhor vai aumentar. Isso é fato. E como nós faremos isso? Nós temos um caminho para seguir. A salvação, bem, verdadeiramente, ela é de graça. Todo aquele que crê pode ser perdoado pelo amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Um homem justo que viveu uma vida de total obediência a Deus, que cumpriu todos os mandamentos do Senhor, se entregou em nosso lugar, para que todo aquele que crê não morra para sempre, não pereça longe de Deus, mas tenha a vida eterna, tenha sua vida, sua comunhão com Deus restaurada. Mas nós temos um caminho para seguir a partir deste momento, a partir deste passo, que é entregar a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus. Agora temos uma carreira para correr. Qual é esta carreira? Vamos ser perfeitos, nunca mais vamos errar? Não. Só no dia que nós estivermos incorruptíveis, então nunca mais o mal irá entrar nas nossas vidas. Mas até aquele dia, nós precisamos buscar viver a vida de Deus. E o Senhor nos dá a graça para isso. Essa é a graça, não é? O amor de Deus revelado em Jesus, Ele nos dá a graça que nós precisamos para viver de acordo com sua vontade. E no livro de Levítico nós vamos ver aqui algo muito interessante. Deus havia dado uma ordem para Moisés para passar aos sacerdotes de como deveria funcionar essa questão do fogo no altar de Deus. Tudo que você vai ver no Antigo Testamento é uma figura daquilo que Deus queria trazer para a vida do ser humano à medida que ele se achega ao Senhor. Hoje, Deus não habita mais só naquele lugar ali que ele havia estabelecido, um templo que foi preparado por mãos humanas, segundo a ordem do próprio Deus. Mas ele foi falando ao longo do tempo, através dos seus servos e dos profetas, que ele viria de uma tal maneira que habitaria no coração do próprio ser humano que o recebesse. Mas tudo que ele ensinou lá, nós precisamos praticar hoje, para que nós tenhamos o mesmo resultado que havia ali no templo que ele deixou de exemplo para nós. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 6. Você vai lá no início da Bíblia, nós temos o Gênesis, temos o Êxodo e temos o Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia Sagrada. Levítico capítulo 6, lá no versículo 8. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia. Vamos nos encher da palavra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará,
Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós vemos aqui uma ordem que Deus deu a Moisés para dar aos sacerdotes que colocariam ali todos os dias o fogo aceso na presença de Deus, de como eles deveriam fazer isso. Em primeiro lugar, ali estava uma oferta ao Senhor, um sacrifício. Isso vai requerer de nossas vidas o quê? Entrega, renúncia. Aquilo que nós muitas vezes não queremos entregar, para que nós nos acheguemos mais a Deus. Um hábito, uma prática, um pensamento, um jeito de falar, uma forma de agir. Caminhos tortuosos que muitas vezes nós estamos andando neles e nós temos até prazer neles, mas Deus vai requerer que nós façamos alguma entrega se nós quisermos nos achegar mais perto. E aqui também fala de que essa oferta deveria ser queimada todas as noites e que logo pela manhã o sacerdote também deveria queimar a lenha sobre aquele altar, retirar as cinzas, colocar em ordem o altar e queimar a lenha para que houvesse o fogo também durante todo o dia. Fala inclusive das vestes que ele deveria usar. Isso fala de nós trocarmos a nossa maneira de viver, que está em desacordo com a vontade de Deus, por aquela que agrada ao Senhor. Jesus falou que o caminho é estreito, o caminho é apertado, a porta é estreita, mas todos aqueles que entram por ela encontram a salvação. Então precisamos abrir mão muitas vezes de coisas que desagradam ao nosso Deus, para que sejamos essa oferta agradável a Ele. E à medida que nós nos oferecemos, que nós renunciamos a coisas para que nós possamos ter mais de Deus, à medida que nós todos os dias colocamos a nossa vida como esse sacrifício diante de Deus, trocamos as nossas vestes, nos arrependemos dos nossos pecados e nos achegamos à presença de Deus com essa oferta que é a nossa própria vida diante dEle, Ele se agrada. E à medida então que nós queimamos a nossa vida como oferta, o fogo aumenta. Não tem como ser diferente. Você experimentará isso todas as vezes que você a cada dia fizer uma entrega ao Senhor. Você experimentará Ele vindo com fogo, aquecendo o teu coração, trazendo de volta aquela chama do primeiro amor. Você voltando às primeiras obras, às primeiras práticas de entrega, de renúncias, de buscar o reino de Deus e a sua justiça, certamente haverá uma diminuição da iniquidade, da maldade do nosso próprio coração, porque nós somos constrangidos pela bondade e a santidade de Deus quando nos achegamos para nos entregar a Ele. E à medida então que diminui essa iniquidade, aumenta o amor no nosso coração. E assim, o fogo arderá continuamente sobre o seu altar, não se apagará, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe com mais alguém que você quer ver a chama acesa em seu coração. Dê também aí o seu like, o seu joinha, para que o YouTube perceba que esse conteúdo é relevante, é importante e assim ele faça mais distribuição desse vídeo para que alcance muitos corações que querem aumentar o seu amor pelo Senhor e se achegar mais perto e se encher do fogo da presença do nosso Deus. Amém? Conto com você. Faça comentários aí também, deixa Deus usar a sua vida. Dê palavras de edificação para que outras pessoas que estejam assistindo o vídeo e vendo os comentários também sejam edificadas através da tua vida, que é um instrumento nas mãos do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.